No ar, mais uma edição do Tá em Jogo, segunda-feira. Tu já sabe, ao vivo pela TV Univates, a gente traz informações esportivas. Aliás, a LAF acabou sendo derrotada há pouquinho tempo. Faz alguns minutos que a CBF acabou vencendo por 2-0 a equipe de Lajeado. A gente tem matéria também sobre a vitória desse mesmo campeonato, Liga Nacional, que teve lá na sexta-feira contra a Tubarão. Aí sim, a LAF se deu bem, 3-1. A gente fala sobre isso, sobre a atleta que conseguiu um título importante pra caramba, Superliga B. Isso e muito mais, além de um bate-papo com os nossos convidados. Um tu conhece muito bem, é sócio de carteirinha do Tá em Jogo, e o outro vai estar falando sobre Liga Escolar de Futsal e também algo que acho que é meio novo para ti. A gente vai entender um pouco mais sobre isso e muito mais a partir de agora. Não sai daí, em 30 segundos, tá no ar o Tá em Jogo. Toda segunda-feira, tu já sabe, nosso encontro aqui na TV Univates para falar sobre esporte, para falar sobre o que aconteceu. Aliás, tem uma outra modalidade também, os gaioleiros. Teve o segundo encontro lá em Encantado. A gente vai falar sobre isso também, tem matéria completa. Hoje o programa tá diversificado pra caramba. Tu já vai começar a ver na câmera aberta aí os nossos convidados dessa noite. Aliás, como eu já disse, né, na abertura do Tá em Jogo, um deles... Meu amigo tá de preto, aliás, ficou bem, pretinho básico, ficou bonito pra caramba. Joilson Pereira, seja bem-vindo ao Tá em Jogo, que bom poder voltar a falar contigo sobre esporte. Aliás, tu tem muitas novidades pra esse ano, né? Seja bem-vindo ao Tá em Jogo. Bastante, boa noite. Marcos, boa noite aos telespectadores. Cara, eu quero pegar quem me diz que preto emagrece. Não, é que pra algumas pessoas emagrece. Ah, sim, quem malha, mas de repente, são casos, faz né? exercício, né? Pra mim não adiantou nada, mas é sempre um prazer estar aqui. Na verdade, eu moro atrás do cenário do programa Centros, né? Sempre que tem uma brecha aqui, quando eles chegam no estúdio, eu já tô aqui pra assumir um posto e participar do programa. Tá certo. Bom, o Joilson que vai estar comentando conosco aí essa temporada da LAF, a temporada do Lajeadense. A gente vai falar hoje também sobre, eu comentei, né? Tem uma menina, aliás, uma mulher que começou no SEAT, joga muito voleibol, Ana Paula Gucci. A gente tem matéria completa também sobre ela, que o Ronaldo bateu um papo hoje de manhã. A gente já exibiu esse conteúdo no Jornal da Univates e vai reexibir para ti, até porque ela conquistou um campeonato importante, que é a Superliga B, dá acesso à Superliga de Voleibol Feminino. Isso daqui a pouquinho, porque outro convidado dessa noite, Emerson Fernandes, seja bem-vindo ao Tá em Jogo. Que bom poder falar sobre futsal, categoria de base, e também tu trabalha com... Como é que eu vou dizer? Não sei se uma modalidade, um gênero, um formato diferente com as crianças, porque a gente está acostumado a ouvir falar, o Joilson mesmo é um cara que trabalhou muito com essa questão de personal trainer, né? É visível. Entrevistei vários. Exatamente. E exatamente é o que eu ia dizer agora, né? O cara que entrevistou muito personal trainer e hoje vai ter a possibilidade de falar com o Emerson, porque ele também trabalha com personal trainer para crianças. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo. Que bom poder falar sobre tanta coisa contigo. Eu tenho certeza que o pessoal em casa tá curioso, porque realmente é um trabalho, acredito que inovador, principalmente no Vale do Taquari. Seja bem-vindo ao programa. Boa noite, Marcos. Boa noite aos telespectadores e obrigado pela oportunidade de estar aqui para a gente comentar sobre o trabalho que a gente vem fazendo. Pois é, porque tem Liga Escolar aí que está iniciando, né, esse projeto de futsal e também entre as escolas particulares, e tem também esse trabalho de personal trainer para criança. É isso mesmo? É isso aí, Marcos. É um trabalho que eu venho fazendo desde o ano passado e esse ano eu divulguei um pouco mais. É um trabalho que o professor Paulinho Open já vinha fazendo também junto ao SEAT, faz pouco tempo, e que eu vindo a trabalhar no Madre Bárbara, e trabalhando e gostando de trabalhar com crianças, e tendo experiência de ter trabalhado com crianças também na Espanha, eu resolvi também inovar, né? Estudar, averiguar um pouco mais e pôr em prática, né? Que é um trabalho bacana, que os pais e as crianças têm gostado bastante. E a gente tem dado sequência a esse trabalho agora durante o ano de 2015. Aliás, mandar um abraço para a galera, e antes que eu esqueça, um abraço para a galera do Quicão Lanches também, da Lojas Dúlios, e mandar um recado para o meu amigo Felipe Schmidt, conhecido tradicionalmente como o Pipe, ele que hoje está nos desfalcando aqui nessa edição do Tá em Jogo. Tenho certeza que ele está em casa nos assistindo. Um abraço para ele. Sei que também está em boa companhia, está cuidando da namorada, né, que se machucou e tal. Um abraço para o Felipe Schmidt. Esse aí
Esse sabe das coisas. Um abraço, Felipe Schmidt. Tenho certeza que segunda-feira que vem ele vai estar de volta aqui, até porque a gente vai ter um jogo importantíssimo segunda-feira que vem aqui no Complexo Esportivo. A LAF vai enfrentar a tal poderosa... Conhece ou não? O time do Falcão? Brasil Quirim Sorocaba. Esse time diz que é o terror, aliás, a equipe do Jamur, que passou aqui pela LAF também, diz que vem segunda-feira lajeado, mas eu sei que Marcelo Gibe e a galera diz que vão pegar eles de frente. Infelizmente, muitas vezes eles conhecem por equipe do Falcão, né? Exatamente. Você resume isso, é o time do Falcão que vai jogar. Tem toda uma carga de patrocínios. Falcão é o Falcão, né? O maior jogador da história do futsal. Ele traz isso, independente de onde ele for, vai ser o time do Falcão. Mas a expectativa é grande, sim, porque a LAF vem fazendo um trabalho espetacular nos últimos anos, trabalho sério, bem desenvolvido pela diretoria. O Giba tem o time na mão, trocam-se algumas peças ao longo dos anos e o Giba continua mantendo um bom desempenho e com certeza vai ser um desafio muito interessante de ver para a LAF, por toda a escalada que a LAF vem fazendo, enfrentar um time com a qualidade, porque, vale lembrar, não é só o Falcão, né? O time de Sorocaba tem uma equipe muito competitiva. Pois é, e aí então tu também tem que lembrar que nosso canal de interatividade é o facebook.com/TV Univates. Se tu perder alguma edição ou depois quiser assistir novamente essa, tem o youtube.com/TV Univates. Tem nosso telefone, que é o 37 14 70 34, sempre com aquele clássico recado, né, Jôncio? Não vale o 90 na frente, mas de resto tá liberado 37 14 70 34. Já que a gente falou de futsal e a gente comentou que a LAF acabou sendo derrotada pela CBF lá em Carlos Barbosa, venceu Tubarão aqui pela Liga Nacional. Daqui a pouco Claudinho Borragini vai trazer todas as informações aí com relação à posição, classificação na tabela, ele já está no compromisso. Emerson, como é que fica essa questão justamente de trabalhar e fomentar a base de um possível jogador de futsal ou então não, daqui a pouco aquele cara que simplesmente gosta de bater uma bola e leva aquilo como lazer, porque a gente sabe que o personal trainer ele tem essa carga de daqui a pouco estar incentivando, tá fazendo com que o aluno acabe querendo aprender cada vez mais, mas tem certos jogadores, digamos assim, que são mais limitados, né? Como é que funciona esse trabalho, principalmente porque são crianças, né? Bom, se tratando da Liga, esse ano, como eu assumi a escola de futsal do Madre Bárbara, eu resolvi fazer alguma coisa, tomar a iniciativa, até porque eu não sabia como estava funcionando, eu estava meio afastado do futebol, porque eu estive trabalhando até 2013, no Santa Cruz, né? Fui auxiliar técnico no Gauchão e eu acabei me afastando e bastante do futebol. Agora, nesse meu retorno a Lajeado em 2013 e assumindo esse ano o futsal, voltei a assistir. Tanto é que eu tinha assistido alguns jogos na Copa, mas não estava assistindo muitos jogos na televisão. E no meu retorno ao futsal, a trabalhar com o futebol, e mais precisamente ao futsal, eu entrei em contato com os professores, né, professores das escolas particulares, para ver o que estava acontecendo, para ver como estava funcionando e para ver o que podia ser feito. Porque depois de ter trabalhado anos na Espanha, ter coordenado categorias de base de times respeitados na Catalunha, ter passado pela terceira e segunda divisão B do futebol espanhol, a gente traz uma bagagem, aprende bastante e eu sempre quis introduzir um pouco disso que a gente aprende lá fora com o futebol, mas o futebol onde a gente convive, né? Mais precisamente no futsal. Então a gente está começando aos poucos, os professores foram parceiros, inclusive o Favareto, né, coordena as escolinhas do Melinho, onde o Giba é o treinador, o professor Alexandre Menudo no SEAD, o CEBEM no Sinodal Conventos, mas o professor também de uma outra escola aqui de Lajeado, somos 5 escolas, né? O Melinho, o SEAT, Gustavo Adolfo, o Henrique, o Bige, né? E o professor Roger. Então, com esse contato que eu tive com eles, né, eles também mostraram interesse. Então, eu fui alimentando isso, né? Falando com um, falando com o outro, insistindo, até que a gente conseguiu se reunir, né? E a maneira que a gente teve, né, para não envolver muitos custos, a gente sabe que as crianças já participam de bastante atividades no próprio colégio, ou já participam algumas de escolinhas. A gente tentou fazer alguma coisa onde a gente teria o controle, né? Onde a arbitragem é nossa, são alunos que apitam, né? E nós pudesse tocar um ponto naquilo que a gente respeita e acredita no futebol, que é fomentar, como tu mesmo comentaste há pouco, né? De trazer até criança que às vezes não jogam em outras escolinhas
eles possam ter essa oportunidade nas escolas. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, Joilson. Tu sente falta de projetos como esse? Demasiado, podemos dizer assim. Porque, na verdade... Eu estava com medo, aliás, que fossem passar o take do Futicom do... As tuas imagens? Não, é que, na verdade, vai poupar o telespectador. Hoje tem tanta matéria bacana aí com a Ana Paula Gucci, o pessoal dos gaioleiros lá em Encantado. Tem matéria da LAF aí, tem certas coisas que a gente preferiu, né, dar uma censurada, até porque... Obrigado, direção do programa. É isso aí. Mas, Emerson, por favor, continua. Na verdade, quando é que começou essa proposta? Como se juntar as escolas de Lajeado? E, além disso, acabou havendo uma expansão um pouco maior, porque temos também escola de Estrela e tem uma escola de Teutônia que participam dessa liga escolar, né? É verdade, tem o Colégio Teutônia, que através dos contatos com os colégios lajeados, eles indicaram, até porque já eram feitos jogos amistosos entre os colégios. Então foram coisas que eu fui aprendendo, fui escutando deles e fui tentando dar a minha opinião e meu ponto de vista para que a coisa fluísse. Então, claro que o mais importante foi eles terem acreditado naquilo que eu tinha comentado, que eles já tinham tentado em outras oportunidades, né, de fazer isso. E eu, como eu senti que alguns gostaram bastante da ideia, a gente poder uma coisa nossa, onde nós controlássemos, a gente se reuniu. Nos reunimos 2 vezes e ficou definida que a gente faria como eu tinha previsto no início, né? São encontros amistosos, né, onde a gente pode jogar e oportunizar. A gente sabe, e o principal, né, objetivo é que as crianças não se desmotivem. Porque, às vezes, a gente sabe que tem crianças que... Eu nunca falo, né, aquele ruim e aquele mau jogador. É aquele que teve mais oportunidade e o que teve menos. Aquele que oportunizar e brincar mais com a bola vai aprender mais. Então, a gente, muitas vezes, como professor, como treinador, a gente tem crianças que não tiveram muita oportunidade de brincar com a bola. Então, a gente equilibra muito as equipes. Nós tivemos o primeiro encontro, eu tive com o Colégio Teutônia, né, do professor Aldenor, a gente conversou, ele me falou das categorias deles, eu falei quais categorias que eu tinha, qual quais é a faixa crianças, etária, mais ou menos, que está jogando dos hoje? 5 anos ao ensino médio, aos 17. Tem o pessoal maior também. Então, tem colégios, né, como... Nós somos 3 colégios que temos ensino médio, que é o Madre Bárbara, o Colégio Santo Antônio, do professor Dumbon Estrela, e o Colégio Teutônia, que trabalham com o ensino médio. Os outros não têm, aqui no Lajeado, não têm trabalhado tanto com essas categorias. Então, a gente harmoniza as equipes para que não haja um desequilíbrio. Isso eu acho uma coisa que existe pouco no futebol. No caso do projeto em si, a competição não é o foco, mas é uma ferramenta, é um meio para oportunizar essa prática do futebol para as crianças. É bem isso aí, né? A lógica é essa aí, né? A gente oportunizar, tanto é que um professor, como a gente se conhece, a gente não quer ser superior a ninguém, porque são as crianças que são as beneficiadas. Porque nós somos todos competitivos, né? Nós trabalhamos já no futebol profissional, os professores já foram jogadores, nós somos competidores nato. Nós sabemos que, como educador, a gente tem que oportunizar e proporcionar isso a crianças que talvez não tenham oportunidade ou não estavam participando de alguma escolinha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Está quase acabando esse primeiro bloco, mas assim, professor, quando a gente vê, por exemplo, campeonatos escolares, se colocar nesse nível, por exemplo, a gente sabe que muitas vezes os próprios pais acabam incitando esse espírito de competitividade. Meu filho, chuta, faz o gol e tal. O que, por um certo lado, é normal, porque todo mundo quer ver o filho indo bem. Mas, de certa forma, o outro que perde, ele pode se desmotivar um pouco. Como é que vocês trabalham essa questão também? Lembrando que a Liga busca e realmente tem esse intuito, pelo que o senhor estava falando agora, de tentar fazer com que as pessoas gostem de praticar o esporte, mas, por outro lado, como fazer com que daqui a pouco exista, óbvio, vai sempre existir essa, não interferência, mas os pais acabando realmente tentando fazer o seu lado como pais e conseguir não bloquear eles, mas fazer com que eles estejam inteirados e que eles entendam essa proposta de que ali dentro todo mundo tem seu espaço. Bom, isso é um trabalho que tem que ser executado pelos próprios professores, né? Então, quando eu tive a primeira reunião com os pais lá no colégio, falando da Liga e falando de como eu gostava de trabalhar, isso foi uma das coisas que eu toquei. Porque quando eu cheguei na Espanha para trabalhar, e eu trabalhava num clube filial do Barça, eu como coordenador, eu falava com os pais, né, com o meu castelhano no início um pouco atrapalhado, eu dizia que nós éramos os filiais, um clube filial do Barça, que as crianças poderiam ter uma oportunidade futura em um grande clube, um dos melhores do mundo. E os pais me diziam, mas eu não quero que meu filho seja jogador de futebol. Então eu fui aprendendo com a cultura espanhola
de que muitas vezes, por mais que nós brasileiros, né, nós desde criança a gente nasce já pensando em ser jogador de futebol, mas se a gente começar a trabalhar que primeiro a criança ela tem que ser oportunizada e que ela tem que participar e fazer alguma atividade esportiva para depois ela colher o fruto que for, independente do que acontecer, mas isso tudo gera um trabalho, tudo você tem que ser trabalhado. A gente conversa com os professores com os pais e nós com as crianças, e é essa maneira que a coisa está funcionando. Daqui a pouco a gente volta com mais Tá em Jogo, a gente segue, porque tem muita informação depois do intervalo. Aliás, eu quero saber do Joilson o que ele está achando dessa temporada da LAF. Primeira vez que o time de Lajeado está jogando Liga Nacional. Não sai daí que daqui a pouco tem mais Tá em Jogo. A gente vai ver já de arrancada a matéria de como é que foi a segunda edição do encontro de gaioleiros. Que loucura! Tenho certeza que o Joilson conhece isso. É uma edição que o pessoal está realizando lá em Encantado, mas só lembrando aqui que o Cláudio Borragini, pessoal do marketing da LAF, não me deixe esquecer, o Joilson vai me ajudar aqui a lembrar. Quinta-feira a LAF joga contra o Atlântico de Erechim no Complexo Esportivo pelo Campeonato Estadual. No sábado tem Liga Nacional também no Complexo contra a equipe de São Paulo. E aí na segunda-feira vem o Falcão, Jamur e companhia. O Brasil Quirim vai estar chegando em Lajeado para enfrentar a LAF. Eu acredito numa vitória da LAF, mas vamos dar uma olhada então primeiro como é que foi esse encontro de gaioleiros lá em Encantado. Matéria da Camila Diesel, daqui a pouco eu volto com a galera aqui. Eles até cuidam dos veículos, mas a expectativa para se sujar fala mais alto. Ainda mais para quem participa pela primeira vez. Qual é a tua expectativa, assim, em relação a essa primeira vez tu aqui? Não sei, eu tô nervosa. Na verdade, eu não sei como vai ser, mas acredito que vai ser legal, que é o que todo mundo tá comentando. A Bruna resolveu acompanhar o esposo no segundo encontro de gaioleiros e jipeiros de Encantado no sábado. Eu acho legal, sempre quis participar e agora que eu tenho a oportunidade de ir com ele, vamos lá. A organização foi da Associação Encantadense de Gaioleiros Los Quebra-Taipas, grupo formado há 8 anos que conta hoje com 20 gaioleiros e jipeiros. Cerca de 60 gaiolas e jipes se concentraram aqui no Parque João Batista Marquese. E a chuva, que muitas vezes atrapalha os eventos, para eles é sinal de adrenalina. Para nós é tudo de bom a chuva, é ótimo. Tu não pode ter medo de se sujar e tem que ter muita coragem também. Não é fácil. Não, nada fácil, mas é divertido. E o que é o melhor, assim, de participar desse tipo de evento? Lama, barro, sujeira, é isso aí. Bastante participação dos municípios, né? E estamos contentes. E o objetivo é confraternização, é brincadeira, é se distrair em final. Isso aqui é ótimo para nós, né? Cura o estresse, a gente se alivia, é tudo de bom, né? Certa meia-idade, juventude, mulheres, crianças, é unir as famílias em final. Inclusive a tua neta vai participar hoje. Isso, com certeza. Minha neta está junto e vai participar na trilha com nós. Dava para ver de longe a empolgação da Isabelle. Muita expectativa e poucas palavras. Por que tu acha legal? Porque que sim. Tu não tem medo? Não. E na largada, a Isabelle não era a única que queria se divertir. Vassourinha, polvarejo, polvarejo, polvarejo. Que loucura. Tu vê esse último carro, né? Esse último veículo automotor, ali tinha até uma vassoura em cima, né? Acho que era para dar carona para alguém que passasse, né? E precisasse de carona. A gaiola da sogra, né, cara? Deixou a vassoura que atrás. Sacanagem. Bom, tá aí o pessoal de Encantado mandando ver nesse encontro. Daqui a pouco, como eu já havia dito antes, a gente tem matéria sobre a Ana Paula Gucci e também tem o jogo da LAF contra o Tubarão. 3-1 para a LAF e hoje a equipe de Lajeado acabou sendo derrotada. E aí a minha pergunta para ti, Joilson. Perder para a CBF, que hoje é líder da competição. A CBF conhecida, de Carlos Barbosa e tudo mais. E aí, será que esse jogo de hoje mostra um pouco e retrata a realidade da LAF na temporada e o que pode acontecer aqui por diante? Porque a gente vai ter jogo aí contra São Paulo, contra Brasil Quirim Sorocaba, contra equipes fortes. A gente sabe que o ritmo é cada vez mais intenso. Tem gauchão contra um Atlântico de Erechim. O que dá para pensar de tudo isso daí? Olha, primeiro de tudo, eu preciso confessar que eu aprendi, depois de acompanhar por um tempo a LAF, a admirar em muito a capacidade do Giba. Isso eu já disse para ele pessoalmente.
em conseguir mobilizar o grupo. Uma derrota não necessariamente para o grupo da LAF hoje, com a estrutura técnica e emocional, principalmente que o elenco mostra ter, perder para a CBF não é o fim. Não é impossível ganhar da CBF, não, mas é bem difícil. Muitos tentam, poucos conseguem, especialmente dentro da casa da CBF em Carlos Barbosa, que a gente sabe que é uma cidade que é toda voltada para esse esporte. Mas a LAF tem uma capacidade, sim, de mudar a chave de um dia para o outro. Uma coisa é a Liga Nacional, outra coisa é o Gauchão. Então, a equipe se remobiliza com uma velocidade incrível e principalmente uma questão que eu acho que até o Emerson falava sobre isso, né? A questão do foco, a preparação emocional, que é tão importante se for praticada desde a base, para propiciar um time que consiga ter essa estabilidade. Uma derrota não abala o objetivo maior, que é uma competição extensa e extremamente difícil, mas que a LAF está concentrada jogo a jogo, sem perder a noção da extensão do campeonato, da necessidade de ganhar pontos dentro e fora de casa. Enfim, o objetivo é maior e é pensado passo a passo. Isso acho que é o principal ponto da LAF. Tu até perguntava antes do intervalo sobre as campanhas que a LAF vem fazendo, esse desenvolvimento. Eu acho que esse é o grande ganho que a LAF apresenta, é conseguir trazer, após um campeonato após o outro, trocando algumas peças do elenco, continuar com essa estabilidade emocional, que isso sim possibilita um trabalho muito bem apoiado pela diretoria, consistente a longo prazo. Aliás, o Joilson, como se puderam perceber no comentário, está trabalhando na assessoria da Câmara de Vereadores de Estrela, né? E tá com um discurso alinhado, rapaz, que loucura. Bonito, né? Mas isso é da rádio, cara. Não, mas eles tá ensinam muito a gente a bem. falar bonitinho, né? Não, mas Joilson, agora, sério. E o fato de ter 3 jogos em casa, 3 jogos extremamente difíceis, como tu comentou, a capacidade da equipe da LAF, realmente, a gente já conseguiu perceber isso nos títulos, né, que aconteceram depois de um tempo. Começou a LAF a levantar taças, o Lajadense aconteceu também esse mesmo processo, um trabalho que vem a médio prazo, mas pela frente a gente tem 3 jogos duríssimos. A gente sabe de todo o apoio do torcedor, que tem que acontecer, tudo mais, mas dá para acreditar em 3 vitórias, por exemplo, ou como acreditar numa vitória da LAF, ou pelo menos um jogo parelho contra o famoso e poderoso Sorocaba, depois de partidas difíceis e de um desgaste. Depois o Emerson também pode completar essa pergunta, porque para um jogador de futsal, a intensidade da modalidade é algo que, se tu não tiver na ponta dos cascos, como se diz na linguagem do futebol, pesa, né? Porque jogar tanta partida assim... O Giba tem um mantra, toda vez que a gente entrevista ele depois de um jogo, ele tem quase que um mantra que ele costuma repetir. O importante é focar essa recuperação. Seja por uma vitória ou uma derrota, não é necessariamente a recuperação psicológica, é principalmente a questão física, é não deixar decair o trabalho técnico que precisa ser feito, o estudo do adversário, de como ele joga, como não joga, mas principalmente por essa sequência. Rezo para que não, mas uma preocupação com certeza deve estar na orelha do Giba, é que essa sequência de jogos pode desgastar o elenco e as lesões elas acontecem nesses momentos. Quando há uma sequência muito intensa, jogos decisivos um atrás do outro, isso pode acabar num estresse físico muito grande. Espero que não, mas lesões não podem ser excluídas desse processo. E isso pode sim preocupar. Uma lesão hoje pode atrapalhar, de 1 ou 2 jogadores pode atrapalhar sim um pouco o desempenho da LAF. Emerson, dentro do mundo do futebol aí, tanta partida assim difícil, intensa, ainda mais para a LAF que está iniciando numa competição de nível nacional, que é a Liga Nacional, que é um dos maiores campeonatos aí dessa modalidade do mundo. Como é que tu enxerga justamente o fator agora de jogar em casa, ter o apoio do torcedor, os jogadores quererem, obviamente, a vitória, buscar isso a todo custo, mas terem partidas tão difíceis uma atrás da outra? Como trabalhar isso dentro das 4 linhas? Com certeza o Giba já deve ter um planejamento em cima disso aí, né? Que tão importante quanto a preparação física é o descanso, a recuperação e a alimentação que os jogadores, né, que o grupo vai ter no intervalo das partidas. Porque quando começa essa caravana de jogos, quase não se treina mais. Porque o treino é o próprio jogo, propriamente dito. O jogo acaba sendo o treino muito mais intenso, mais intenso e o mais forte na semana. E como são vários jogos na semana, né? Então, o descanso entre jogos é o mais importante, né? Aliás, vitória ou derrota, né?
desculpa interromper, mas vitória ou derrota. Muitas vezes na vitória se acha, o brasileiro tem a cultura de dizer, ganhou, tá tudo certo. O Giba, principalmente, ele observa muito o que a equipe apresentou de déficit, mesmo após uma vitória. Pode melhorar a marcação, movimentação precisa melhorar em tais aspectos. E isso, como essa questão que tu falou, o jogo serve de treino nesse sentido, né? O jogo seguinte vai ser o reflexo do que foi melhorado do jogo anterior. E o torcedor, hein? O torcedor é peça fundamental numa partida de futebol, de futsal. Como é que tu enxerga hoje o torcedor e o Lajeado, Gilson? Olha, eu já apresentei, a gente brincava em outros programas aqui, eu apresentei uma tese, né? Isso pode ser identificado em vários municípios. Lajeado é abençoada nesse aspecto esportivo porque tem várias modalidades. Já tivemos uma grande fase do Bira, aqui na Univates. A Alaf tem uma fase fascinante. O Lajeadense também vem de uma sequência de vitórias, esse trabalho que consegue ser mantido a longo prazo. Univates Avates. Univates Avates, que principalmente a questão da base, trabalha muito no vôlei. E às vezes a gente acaba não acompanhando tanto na grande mídia e a gente vê as conquistas acontecendo aí em campeonatos universitários, em outras ligas. Próprias modalidades individuais, aí o próprio Chiquinho, agora campeão brasileiro de canoagem freestyle, né? Outras tantas modalidades, o próprio Guto Campos também, de estrela, campeão na modalidade daí de canoagem. Mas, na verdade, são a própria ginástica aqui da Univates, né? Quantos títulos e medalhas já arrecadou. É realmente um polo produtor de atletas de ponta, eu diria, pelo menos num nível estadual, com certeza. Sem e alguns dúvida. Até em nível nacional. A gente tem a matéria daqui a pouco para mostrar também a Ana Paula Gucci aí vencendo, né? Não, sem dúvida. Às vezes o torcedor pesa um pouco de conseguir acompanhar, pesa muitas vezes no bolso, vamos ser honestos, acompanhar todos esses eventos, poder prestigiar como merecia o Lajadense, a Alaf, a própria Avates, que às vezes por não ter uma categoria profissional jogando em determinado momento do ano, não acaba recebendo o prestígio que merece. Mas Lajeado tem uma cultura esportiva. Isso é evidente e se espalha até por alguns outros municípios do Vale. E eu acho que essa semente está plantada. Se a gente for comparar, né? Agora a gente teve uma partida aí dos veteranos, comemorando acho que 21 anos, se eu não me engano, da conquista da Pit Corinthians, né? Do Campeonato Nacional de Basquete. Hoje o basquete de Santa Cruz vem numa queda vertiginosa, jogou até o estadual, no último que o Bira não estava, mas o Santa Cruz, perto do que era, tá longe. A equipe de futebol do Santa Cruz e a equipe de futebol da Avenida, o Santa Cruz perdeu do Pelotas, né? Glorioso, Pelotas, Auro Cerulho, de 2-1 agora, tá arriscando aí uma terceirona, né? Que é a segunda divisão, mas que é a terceira divisão, na verdade, do futebol gaúcho. O Avenida foi pro acesso, e aí se a gente for comparar as cidades, que sempre teve essa rivalidade também, Santa Cruz tá muito atrás hoje do Vale do Taquari e de Lajeado, principalmente, né? Sem dúvida. E a questão... E o Emerson acho que pode falar também bastante sobre isso, né? Porque, na verdade, são duas cidades que têm essa rivalidade. A própria ASAF de Santa Cruz, no futsal, né? Tá com o Choco lá como treinador, mas não tá nem perto do que tá disputando hoje a Alaf, das conquistas da Alaf. Na verdade, o Vale do Taquari acho que vive um bom momento pro esporte, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar por 5 anos no Lajadense, né? Na época ainda que era na segunda divisão e não tinha toda essa estrutura que tem hoje. E em 2013 eu estive no Santa Cruz. E são realidades muito parecidas, né? Se for comparar com o Bira, que eu tive de preparador físico em 2003 e 2004, onde o ginásio do SEAT lotava, o futebol teve poucas vezes esses momentos de glória de poder lotar, não sei quando chegava uma final, uma semifinal, mas for analisar, né, não ter acompanhado muito, mas tem um jogo de Copa do Brasil, uma competição tão importante, né, não atrai tanto os espectadores até o estádio. Então são culturas que podem ser modificadas e, claro, que tudo isso gera um planejamento, né, como eu tive fora trabalhando e fiz o meu mestrado em gestão esportiva, isso a gente aprende, né, na gestão, que tudo é uma conquista, a gente não pode querer que o torcedor vá de uma hora para outra, né? Tudo tem um trabalho, é um processo. O Bira ou o próprio Lajadense não chegou a lotar numa final de segunda divisão, né? As pessoas foram aos poucos acreditando. E claro que com o tempo as coisas tendem a melhorar, porque a gente, como comentaram, né? A gente está com destaque em várias modalidades e às vezes, né, ter público para todas é complicado.
Tem, aí se a gente for analisar, também tem a própria patinação, que trabalha com crianças, e é muito forte a patinação no Vale Taquari. Mas enfim, tá encerrado mais um bloco do Tá em Jogo. Daqui a pouco a gente vai falar justamente sobre uma atleta que saiu daqui de Lajeado, conquistou título importante, a Superliga B feminina de vôlei, mas isso no terceiro bloco do Tá em Jogo, então não sai daí que daqui a pouco eu volto com a galera. Voltamos com mais Tá em Jogo ao vivo pela TV Univates. Lembrando, né, facebook.com/TV Univates, tem youtube.com/TV Univates, nossos canais de interatividade. Vamos dar uma olhada então no bate-papo do Ronaldo com a Ana Paula, atleta que saiu do SEAT, categoria de base, que é o que a gente estava comentando aqui, e conseguiu conquistar aí a Superliga B, levou uma equipe do interior de São Paulo a disputar a Superliga de vôlei. Fato importantíssimo, óbvio, para a cidade, para a modalidade, para ela. E por isso, Ronaldo Rempel, nosso repórter e esportista, maior levantador de voleibol do Vale Taquari, foi conversar com ela, dar uma olhada na matéria. Daqui a pouco eu volto falando com o pessoal sobre isso também. Ana Paula esteve na antiga escola onde estudou e jogou vôlei antes de ir para São Paulo. Ela se recupera de uma lesão no ombro. Vão ser 3 meses fora das quadras. Até lá, a bola dá espaço para a tipóia. Infelizmente foi uma fatalidade também, né? Foi um reparo que teve que ser feito. São 3 meses de recuperação, totalmente mobilizada de tipóia, né, como eu tô, e mais 2 meses de fisioterapia intensa e de academia e preparação física para voltar bem no físico que eu tava e voltar a treinar no final de junho, por aí, início de julho, e para já começar a integrar a equipe. Ana faz parte do plantel que disputou a última edição da Superliga B pelo time de Bauru. O título foi conquistado em março. A conquista representa um baita mérito, porque a gente lutou desde o início, a gente passou por poucas e boas, assim, de treinos e tudo de preparação. Então, assim, foi uma conquista enorme, tanto para nós atletas, quanto para a cidade, para o voleibol de Bauru. E também no cenário brasileiro, né? Porque é muito importante tu levar uma equipe do interior para a elite nacional. Junto com o título, vaga garantida para a elite do vôlei brasileiro na próxima temporada. As expectativas são as melhores possíveis. A gente está montando um elenco bem legal, assim, para disputar a Superliga A, com a ideia lá da Superliga A. Claro que tem todos os preparatórios, o Paulista também, que é praticamente uma iniciação da Superliga, porque tem muitos times bons. Ana jogou nas categorias de base do SEAT até os 17 anos. Época de conquistas, como uma vaga na seleção brasileira infanto-juvenil e de amizade com as colegas de time. Eu tava entrando ali no SEAT, tu vai lembrando de um monte de coisa, assim, tudo que a gente já conquistou, as gurias, assim, a gente se fala até hoje. É muito emocionante tu ver, assim, disputei tanto campeonato aqui, chorei, dei risada, faz muita recordação boa. Tá aí, bacana, parabéns para Ana Paula Gucci. Aliás, a gente falava justamente sobre isso no programa, antes com o professor Emerson, sobre a questão da como tu conseguir fazer com que a criança ela sinta vontade de jogar. A gente sabe que o exemplo da Ana Paula é aquela criança que realmente despontou, né, no meio das outras, que realmente queria levar o esporte a um nível profissional, que queria realmente conquistar medalhas, viver de competição. Outras não gostam tanto disso, né? Meu caso do Joilson, né? Abandonam logo o negócio. Mas a gente sabe, Emerson, que na realidade o trabalho com a criança tem que ser muito lúdico, né? Tem que ser muito na brincadeira, tem que ser com algumas metodologias pedagógicas que incentivem a criança a brincar com a bola ali, que ela aprenda, na verdade, a gostar daqui a pouco do contato primeiro, para depois pensar numa competição. Porque a gente tem aqueles casos que a criança lá, o que é? Não, vamos botar meu filho para competir, eu quero que ele seja um jogador de vôlei profissional, um Lucão da vida, a gente quer que o cara seja a Ana Paula Gucci, conquiste campeonatos, e a gente também tem que saber dosar isso, né? Esse é o papel principal do educador físico, né, e do professor, do treinador. É saber dar esse limite, respeitar esse limite da criança. No primeiro momento ela deve brincar, né, como tinha comentado, e aos poucos, né, ela tendo gosto, tendo suporte, ela vai evoluindo dentro daquele desporto que ela praticou mais. Então vai chegar o momento, né, como essa moça que se destacou com 17 anos, ela já deu o passo a mais. Então, quando tu entra nessas equipes de competições, aí muda tudo, né? Então, é toda uma preparação.
que tu vem, é o lado afetivo, sentimental, não é só o fato de ter qualidade. Eu te perguntar justamente a importância da escola nesse processo. Tu falou da tua bagagem da Espanha, que muitas mães não queriam que o filho fosse um atleta. Queriam que ele praticasse aquele esporte, mas como uma ferramenta, aliada ao ensino. A importância do papel da escola. E aí complementando a pergunta do Joilson, Emerson, aqui no Brasil, será porque a gente não tem aquela sensação que todo mundo quer que o filho seja um Neymar para daqui a pouco... mas aí numa questão econômica, assim, tipo, o cara tem que ser um jogador de futebol para ter uma vida melhor, porque a gente sabe que é difícil para muitas pessoas, talvez a desigualdade social no Brasil é o grande problema do nosso desenvolvimento econômico, e daqui a pouco nasce uma criança, ele tem que ser um jogador de futebol porque assim ele vai conseguir conquistar todos os sonhos. E a gente tem toda essa questão, né, que daqui a pouco o pai incentiva tanto, ou porque ele queria aquele sonho e não conseguiu. É difícil essa questão desse trabalho também, né? É bastante difícil. Eu estive acompanhando a trajetória do Rodrigo Eli, né, porque eu sou amigo do seu pai, Adriano, e quando ele saiu do Grêmio para ir para a Itália, eles ficaram 6 meses que eles não tinham nada concreto. O menino só treinava, né? Ele ainda não podia assinar o contrato porque ele não tinha 18 anos. E eu até comentei esses dias, na época eu conversava por internet, né, com os dois, e o Adriano várias vezes pensou em retornar. Então, a insistência, a persistência, o pai tá junto com o menino, porque se ele estivesse sozinho, a possibilidade de ele voltar era grande, porque ele não estava com vontade, sem ter algo concreto, né? E hoje ele é o zagueiro da seleção olímpica. É um cara que está arrebentando a seleção brasileira de base, né? Então é muito delicado, tem que ter um suporte, o acompanhamento da família. E essa coisa que nem eu falei que na Europa, né? O sucesso hoje de muitas modalidades na Europa é de não ter essa aceleração no processo da formação da criança. As crianças, quando elas vão para que nem esse clube que eu trabalhei, é um clube de base de um bairro. Mas tem 440, 400 crianças, dos 4 aos, eu falo criança, mas até os 19, né? Até jovens, que é a categoria juvenil lá, que é a nossa júnior. Então, em nenhum momento, né, os pais, um ou outro fala por ter uma descendência latina, porque é uma cultura muito nossa, né, de querer que o filho jogue, se espelhar no Neymar, se espelhar no Oscar do basquete, os jogadores de destaque. Lá não, eles levam as crianças para praticar um esporte, aquele que de repente está em moda ou que está mais próximo da residência, que ele tenha um lugar seguro onde ele aprenda, onde ele pratique alguma atividade. E se por acaso ele se destacar, mas onde o pai possa acompanhar, eles vão seguir a trajetória deles, mas sem forçar nada, né? E é por isso, né, que eles insistem muito na formação da criança. Porque eles dizem lá, primeiro nós formamos eles como cidadão. E se ele sair um profissional no futebol, ele vai ser um jogador de caráter, né, que é a representatividade. Lá eles trabalham muito isso. O jogador, ele é formado para representar o seu clube, né? Uma coisa que não é nossa cultura aqui, às vezes a gente critica jogadores por falar isso, ou atitudes que alguns tomam, né? Como tivemos esse exemplo do Fabrício, mas eu muitas vezes não culpo os jogadores. Eu culpo a nossa cultura e a própria estrutura dos clubes, né, que não estão preparados para lidar com todo esse tipo de situações. Pois é, até porque a gente tem umas imagens, se a gente puder começar a rodar, Nando, umas imagens do Lajadense nessa temporada, e eu queria que o Joilson também comentasse como é que tu viu essa passagem do Lajadense aí, do início do ano para cá, até porque a gente veio de conquistas seguidas do Lajadense, a gente acabou sendo derrotado, eu digo a gente no sentido de Vale do Taquari, de novo para o Bragantino, e aí entrou toda aquela questão da cobrança, se foi falha ou não foi falha, por exemplo, do Luiz Miller no gol do Bragantino, no jogo de volta. A gente tem várias imagens aí desde o jogo contra o Juventude, pelo Gauchão, mas como é que tu vê justamente essa temporada do Alviazul? O Alviazul criou um problema para si, né? Por causa principalmente do segundo semestre do ano passado, que foi de uma série de conquistas, criou uma expectativa enorme no torcedor de que pudesse repetir isso. E, até aproveitando o gancho do Emerson, essa nossa cultura de que só presta o vencedor. O trabalho que o Lajadense vem fazendo é de tirar o chapéu, de aplaudir de pé, porque é um trabalho sério, de um projeto de futebol, de principalmente manutenção do clube no futebol. Quantos, a gente que faz a imprensa esportiva, o Marcos cansa de acompanhar isso, muitas vezes os clubes acabam fechando no segundo semestre. Não tem uma estrutura de categoria de base que vá dar sustentação ao time de cima, como a gente chama,
abastecendo esse time com jogadores novos a cada temporada. E não tem uma gestão financeira para conseguir manter, né? E a gente sabe das dificuldades que tem, muitos clubes não conseguem sequer um campeonato inteiro, fazem contratos às vezes com o jogador para a primeira fase. E aí se passar por algum milagre, renova o contrato às pressas ali para mais um mês, para mais uma semana, mais 2 jogos. Então é complicado se fazer futebol, principalmente tentar com que ele se sustente, não só financeiramente, mas tecnicamente. Investir na base para que essa base vá abastecer o clube. O Lajadense tem um trabalho muito forte na base, que está dando frutos, já deu frutos para o clube. Vários jogadores já foram vendidos, alguns estão sendo sondados constantemente e que vão, sim, dar muito orgulho e, principalmente, aí vai começar a gerar um lucro para o Lajadense. Quando a base tiver um trabalho tão sólido a ponto de que jogadores formados aqui, muitas vezes com rápidas passagens pelo time de cima do Lajadense, já vão despertar o interesse de outras equipes e já vão seguir adiante. Porque o Lajadense é um clube muito bom, mas a gente sabe que todo clube tem o seu limite. O Lajadense é um clube do interior do estado do Rio Grande do Sul. Os jogadores, consequentemente, que se destacarem aqui vão buscar espaço em outras equipes de maior exposição no cenário nacional. Mas essa eliminação do Lajadense, de novo para o Bragantino, no momento que aqui, diferente do ano passado, conseguiu uma vitória. E aí a equipe do Lajadense, eu tenho certeza, o próprio torcedor, quando a equipe foi a Bragança Paulista, já imaginava, ou pelo menos acreditava, sim, que era possível uma vitória contra o Bragantino, tanto que já se projetava um Lajadense e Criciúma na próxima fase. Como é que tu viu essa eliminação? Tu acredita que realmente ali quando precisou o Luiz Miller acabou não conseguindo dar conta do recado? Ou qual é que tu faz uma avaliação? É complicado falar pelo seguinte, o Luiz Miller é um goleiro multicampeão. É um goleiro que já enfrentou, se não me engano ele jogava na tua terra, né? Ele passou pelo Brasil de Pelotas, sim, passou por tantos outros times. Não gosto de falar do Brasil de Pelotas porque ele torce pro Pelotas. Não torce Pelotas, eu simpatizo com Pelotas, minha equipe. Gente boa, pessoal lá. Mas brincadeiras à parte. O Luiz Miller é um cara cascudo, um cara experiente. Não está livre de errar por causa disso. Não é por causa dos cabelos brancos que ele tem um selo anti-falha. Falhas acontecem. Eu diria que é uma causalidade do futebol. Pode acontecer. O que marcou e o que pesou, que eu pude acompanhar para muitos torcedores, é essa rixa com o Bragantino, né? 2 anos seguidos, 2 anos cai na mesma chave. 2 anos é eliminado por esse time, fica aquela sensação do torcedor. Pô, como tu bem levantou, dessa vez ganhou o primeiro jogo em casa. Então tinha a vantagem, não conseguiu administrar. Mas lembrando sempre que o Bragantino, mesmo sendo a equipe que caiu esse ano por A2 Paulista, é um time que tem uma folha muito maior que a do Lajadense, de uma estrutura muito maior que a do Lajadense. O time já foi de Série A de Campeonato Brasileiro, uma equipe que tem ex-jogadores de dupla Grenal, jogadores que foram em determinados pontos importantes para Grêmio, por exemplo, e que, se a gente for lembrar bem, veio uma vitória aqui e lá o Lajadense emparelhou, foi só 1-0 também, né? Exatamente, não foi algo que pudesse ser dito como, o Lajadense levou uma goleada porque não se encontrou em campo. Como a gente já viu o Cerâmica tomar, 6-1 do Paraná, por exemplo, né? Não, e o Lajadense tem uma questão interessante que o Vink conseguiu colocar, a gente falava do trabalho do Giba na LAF, é uma constante. Trocaram alguns jogadores do elenco em relação ao segundo semestre do ano passado, o Lajadense se reforçou, mas o se reforçar, trazer jogadores de repente um pouco mais qualidade técnica, não quer dizer que vai funcionar. Precisa encaixar nessa engrenagem que o time está rodando. E o Vink tem essa paciência para conduzir, tem essa qualidade de conduzir o encaixe desse grupo. Hoje, o Lajadense pode-se dizer que tem um estilo de jogar, tem um padrão de jogo. A gente consegue observar ao longo dos jogos uma repetição de um padrão da atuação. É um time que já se encontra taticamente. Tecnicamente, ocorrem deslizes, nem tudo é perfeito. Nem todo dia é domingo, né? O jogador, às vezes, que é a grande esperança do time, o Luiz Miller, que é o jogador de confiança, aquele jogador experiente que todo mundo confia, não é infalível, é um ser humano. Às vezes a máquina não está 100%, nem sempre dá certo. Mas eu acho que, principalmente essa questão da cultura, de que só o vencedor presta, a gente tem que deixar de lado. Não só aqui, no Brasil todo, a cultura do brasileiro, de que só o vencedor presta, atrapalha em muito o desenvolvimento do futebol. 30 segundos para encerrar esse bloco do Tá em Jogo, para a gente se encaminhar para o último. Daqui a pouco eu quero voltar a falar com o Emerson sobre o projeto dele de ser personal trainer de crianças. Mas, Joilson, agora em 20 segundos, vai ser pai? Vou. Nem eu acreditei. Os cabelos brancos começaram a aumentar aqui, mas não sei ainda se vai ser menino ou menina. Já me perguntaram o que eu vou fazer. Registrar a criança. Pai é quem cria, o registro vai ter o meu nome.
Mas já tem, se for menino, nome, menina, já pensou a tudo isso? esposa escolheu, se for menina, Alice, se for menino, eu escolhi Pedro Luiz em homenagem aos avós, né? Ó, O meu pai e o pai parabéns, dela. então, muitas felicidades. Agradeço. Aliás, vai ser um projeto agora de pai também, que loucura. Daqui a pouco tempo vai ter que estar procurando o Emerson aí para encaminhar a criança. Não, pra mim, né? Pra mim poder acompanhar o ritmo da criança, Não, mas né? eu não sei se tem volta. Daqui a pouco tem mais um bloco do Tá em Jogo. Aliás, o último dessa edição, não sai daí. Quarto e último bloco do Tá em Jogo, lembrando que a LAF perdeu faz pouquinho tempo, agora à noite, faz alguns minutos, para a CBF lá em Carlos Barbosa pela Liga Nacional, a CBF que é líder da competição, mas a gente teve também o jogo contra Tubarão, e aí foi aqui no Complexo Esportivo, e a LAF venceu a equipe de Tubarão por 3-1, a gente tem a matéria completa agora, tu dá uma olhada, daqui a pouco eu volto com os nossos convidados. Logo no início da partida, chance de gol para a equipe de Tubarão, mas quem pressionou foi a LAF. Porém, a bola parava nas mãos do goleiro adversário. Já para o time visitante, faltava pontaria, e Chico também estava lá para fechar o gol. Marcelo Giba tentou o chute alto, mas não funcionou. Só aos 5 minutos de partida, a LAF abriu o placar. Edson tocou para Tininho, que mandou para o fundo da rede. A LAF 1-0. Mas a equipe de Santa Catarina não desistiu. Pela esquerda quase descontou. E a LAF também continuou pressionando, mas faltava pontaria. 3 chances desperdiçadas. Pela esquerda, no chute alto, a equipe de Tubarão também tentou. Mas quem balançou as redes foi a LAF mais uma vez. Edson recebeu a bola na esquerda e tocou para GC ampliar. A LAF 2-0. Logo depois, a equipe de Tubarão descontou. Marcelo Giba saiu errado e perdeu a bola. Gedi tocou no meio das pernas do goleiro. A LAF voltou a pressionar. Rafinha pelo meio chutou, mas o goleiro espalmou. Do outro lado, as tentativas de gol paravam na mão de Chico. Numa entrada violenta, a equipe de Tubarão cometeu a 6ª falta e foi penalizada com tiro livre. Silva cobrou com perfeição e mandou direto para o fundo da rede. A LAF 3-1. Tá aí, essa vitória da LAF contra Tubarão, lembrando que há pouquinho tempo agora a equipe de Lajeado foi surpreendida fora de casa, a CBF venceu por 2-0, a CBF que é líder da Liga Nacional. A gente tem jogo quinta-feira aqui no Complexo Esportivo contra o Atlântico de Erechim, por isso teu apoio é fundamental. Não te esquece, todas as informações que tu quiser lá da LAF, tem no Facebook também da galera da equipe de Lajeado. E depois a gente tem 2 jogos de Liga Nacional no sábado contra São Paulo, aqui no Complexo também, e na segunda contra o Sorocaba. Pessoal, a gente estava falando nos outros blocos sobre essa questão do trabalho de personal trainer com crianças. Emerson, explica para o pessoal em casa, tenho certeza que está todo mundo curioso, como é que funciona especificamente esse trabalho. É um trabalho rígido? É um trabalho mais tranquilo? Como é que funciona isso? Como é que é um personal trainer de crianças? Bom, na verdade é um trabalho bem específico e depende muito do objetivo da criança, do que ela realmente necessita. Então, é feito sempre uma avaliação, a gente conversa com os pais, ou tem algum acompanhamento, alguma indicação do próprio colégio. Então, primeiro a gente tem que diagnosticar, né? Saber o que a criança necessita, né? Então, são inúmeros os fatores, obesidade, melhora da motricidade, um próprio aperfeiçoamento técnico. Então, sabendo, analisando, tendo esse primeiro contato com os pais ou com os professores, a gente faz uma análise e começa já a indicar, orientar que tipo de atividades vão ser necessárias para que ela possa evoluir na sua necessidade. Até porque cada caso é um caso. Daqui a pouco não dá para pegar, por exemplo, sei lá, o Joilson quando era pequeno e dizer agora transforma o cara no Ronaldinho Gaúcho. Né? Todo mundo tem suas limitações e acredito que seja isso, esse diagnóstico que tu comenta, né? É, isso aí. E isso é uma tendência, né? Se a gente for analisar no tempo que a gente era criança, né? A gente brincava muito mais na rua. E hoje, por questões de segurança, por os pais estarem mais trabalhando, não estando tanto com as crianças em casa, eles acabam optando, né?
eu acredito mais por fator de segurança, que eles estando trabalhando, eles sabem que a criança pode estar em casa brincando, mas isso faz com que ela não tenha tanta, né, praticidade, não pratique tanto exercício, não jogue mais bola como jogavam, não brinque de bolinha de gude. A experimentação, né, do ambiente, na verdade. Ou de peão, tanto é que eu, como professor de educação física, né, eu brinco bastante pega-pega e esconde-esconde. Tem crianças, às vezes, que não sabem o que é esconde-esconde, né? Uma coisa que a gente aprendia na rua. Então, essas mudanças que a gente vem sofrendo ao longo dos anos aqui no Brasil, fazem com que a criança tenha pouca oportunidade de brincar. E isso influencia diretamente no seu dia a dia, na sua adolescência, na sua juventude, né? E eu digo bastante, né, que as crianças sofrem muito por não praticarem desde pequenas o ser excluída nas aulas de educação física, o ser excluída nas brincadeiras no pátio do colégio. Então, e muitas vezes são essas crianças que me procuram, né, os pais dessas crianças, né? Pô, ele tá se excluindo, ele não está interagindo com o grupo. E no momento que a criança começa a brincar e ela começa a desenvolver o seu lado motor, aos poucos ela vai sendo aceita pelo próprio grupo, pelos próprios colegas. A gente fala isso, né? Porque é uma coisa que a gente, quando criança, não via muito, não sentia, né, ser excluído. Não, esse não vai jogar porque é ruim, né? E a gente escuta bastante. Então, como professor, a gente escuta, a gente tenta, às vezes, né, interceptar na brincadeira. Não, vamos dividir, esse vai para um lado, esse vai para um outro. Mas, muitas vezes, isso não resolve. Porque no momento que o professor não está junto, as crianças acabam fazendo e repetindo a mesma coisa, né? Não, agora tu não vai brincar, tu vai ficar de fora. Então, o trabalho, o treinamento personalizado está ajudando bastante nesse lado. E pode, de repente, até desenvolver a criança para um outro esporte. Daqui a pouco o pai vai te procurar querendo que o filho desenvolva o futebol. E nas observações que tu fizer, tu vai ver que ele daqui a pouco tem perfil para vôlei, para basquete, para um outro esporte que ele também possa desenvolver e pegar gosto pela coisa. Esse é um outro trabalho, né? Já é o aperfeiçoamento técnico. Como eu citei antes, né? Tem pais que me buscam porque a criança está um pouco obesa, porque não brinca. Então, a gente testa e oportuniza várias atividades, né? Desde o simples fato de subir de um trepa-trepa, de subir no barranco, caminhar em cima de uma tábua, ou brincar de diferentes tipos de bola, né? Para que a criança pique, brinque, chute, jogue. Então, são muitas vezes até no folder que eu fiz para publicitar o trabalho, né? Eu coloco vários aspectos técnicos, mas embaixo eu coloco brincar. Porque a criança já tem que brincar, né? Tá certo que nem eu falei nos jogos eletrônicos, isso deixa a criança dentro de casa, deixa mais segura, mas isso limita muito os movimentos dela, para que ela possa, no seu dia a dia, não digo para ser um atleta, para ser exímio em alguma coisa, mas para o seu dia a dia, para o seu convívio social, para que ela possa brincar com outras crianças, para que ela possa futuramente, quando ela for fazer um teste de direção, quando ela fizer carteira, tudo que ela fizer durante a sua infância, tudo vai repercutir na sua juventude, na sua fase adulta. Então, por isso é importante, né, do trabalho do personal quando há necessidade, mas eu sempre friso que é importante o trabalho em conjunto, que ela brinque, que o lado social, né, o brincar com outras crianças também é de suma importância, para que ela cresça também e tenha toda essa afetividade, esse lado social crescendo junto com o seu lado motor. Estamos encerrando mais uma edição do Tá em Jogo nessa segunda-feira. Aliás, amanhã desejar um bom feriado para todo mundo, né? Que maravilha. Feriado, Gilson? Vai ter feriado também? Sim, agora sim. Na rádio eu não teria. Então tá. Desejar um bom feriado para todo mundo, Emerson. Valeu, obrigado pela participação. Que bom que tu pôde vir. E olha a coincidência, pôde dar umas dicas pro Joilson aí, né? Quem sabe agora ele já ouve tudo. Quando o guri aí ou a menina tiver no videogame, ele tira ela de lá, bota pra rua e vai brincar. Porque a gente sabe que realmente essa vivência, essa convivência com o ambiente, ela é muito importante, principalmente pela interação social. Obrigado pela participação. Até a próxima, a gente está à disposição aqui por que precisar. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço a oportunidade. Tá certo, Joilson. Valeu, meu. Obrigado, até a próxima. Quando tu sair, tu passa lá e pega a tua carteirinha de sócio patrocinador. Pode deixar. Feito? Valeu, tá encerrado mais uma edição do Tá em Jogo. Lembrando que a gente tem reprise na quarta-feira, às 9h30 da noite. Amanhã é feriado. Tu fica com a programação da Futura. Nosso horário alternativo, então, é na quarta-feira, às 9h30 da noite. Pode acompanhar tudo também pelo youtube.com/TV Univates. Segunda-feira que vem tem mais Tá em Jogo ao vivo, chegando, obviamente, com resultado e tudo sobre o jogaço entre a LAF e também a equipe do Sorocaba. Valeu, obrigado, até a próxima segunda. Um abraço, tchau!